Muito bem, agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no Ar. O ensino técnico cresce a cada dia no Brasil, né? Cada vez mais pessoas escolhem essa opção para adquirirem uma formação e uma qualidade que permitam a inserção no mercado de trabalho. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu converso aqui agora no estúdio com Jefferson de Oliveira Gomes, que é o diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, aqui em Santa Catarina, ligado à Fiesc, nosso convidado de hoje aqui do 8 em ponto. Tudo bem, diretor? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo tempo. Jefferson, mesmo no momento de crise como a gente está vivendo hoje, né, as empresas estão atrás ainda do bom profissional. A indústria quer chamar pessoas com qualidade, não é? Agora, qual é o bom profissional que a indústria quer trazer para perto dela? A gente vive hoje uma época muito interessante, porque tempos atrás, nosso objetivo era formar pessoas que conhecessem bem de uma máquina, né? Porque a indústria precisava de gente trabalhando numa produção. Hoje em dia a gente precisa de pessoas, o primeiro caso de contratação de pessoa, a habilidade continua sendo as habilidades técnicas. Mas o primeiro caso de desligamento de uma pessoa são as habilidades emocionais. Então a gente tem que trabalhar habilidades técnicas, habilidades emocionais, habilidades chamadas cognitivas, sociais, enfim, em que você tem que dar uma característica de maior formação para as pessoas. Todos os cursos técnicos existentes hoje aqui no Brasil são muito ligados a essa área de complementação. Bom, e isso então, a pessoa que está interessada em entrar no curso técnico, ela tem que ter isso em mente, que ela vai atrás de uma formação técnica, mas que ela precisa ter uma outra formação um pouco mais holística, mais ampla, para que o mercado a aceite da melhor maneira possível. Os cursos técnicos, os cursos ligados à profissão, a profissões, eles já dão essa formação. O problema aqui no Brasil é que não é simplesmente a qualidade, mas a quantidade. A gente só tem 6% da população brasileira que se forma para um curso formado para o mundo do trabalho. Somente 6%. Enquanto em outros países, por exemplo, o índice é bem maior. Olha, vamos colocar aqueles países chamados como referências filosóficas, né? Por exemplo, a Alemanha, mais de 55%. Suécia, mais de 70% da população. O que a gente está deixando de fazer? É o curso técnico que as pessoas ainda não enxergam o curso técnico como uma alternativa. Eu quero fazer o meu curso técnico. Muita gente ainda procura a universidade, sem desmerecer evidentemente a universidade, mas ainda procura como sinônimo de sucesso profissional uma universidade, como busca de profissão passar pelo meio acadêmico universitário e não por um curso técnico? A gente já está lá na frente quando fala de universidade. Eu estou falando aqui no nível fundamental, no nível médio, onde geralmente o significado da formação. As pessoas se formam no nível médio para quê? Para quê? A gente tem 60%, 50% de evasão no nível médio, porque o significado não é preenchido. O que é interessante é que 89%, em época de crise, 89% da população que faz curso técnico no Brasil está empregado, em época de crise. Então, em termos práticos, se a gente pudesse dar um significado logo no nível médio, no finalzinho do fundamental, ensinando ferramentas para que ela pudesse escolher, vai me dizer que um jovem não pode escolher o que ele quer? Já sabe sim, né? Já sabe. Então, em termos práticos, falta um pouco mais de facilidade para o jovem ter acesso a isso. No caso do jovem, não estou falando das pessoas mais velhas. De que maneira o SENAI trabalha esses conceitos dentro da sua estrutura? Olha, o SENAI eu acho que é um grande parque de diversão da educação. Porque em termos práticos, o aluno, a aluna que começa a trabalhar para uma profissão já começa mexendo. Ela é trabalhada para resolver problema. Então, por exemplo, vai trabalhar num curso de moda, já vai começar a fazer coisas ligadas à moda. Vai trabalhar num curso ligado a alimentos, ou a área de bebidas, ou a área de têxtil, ou a área, enfim, onde você quiser, metal mecânica, você já começa com a mão na massa. E você aprende a teoria a partir do momento em que os projetos e os problemas são resolvidos. Não o contrário, como a gente aprende no dia a dia, né? A gente foi formado para aprender a ler num livro e depois aplicar. Por favor. Na nossa prática, no dia a dia, a gente aprendeu a fazer. Daí, se a gente tem interesse, tem a vocação para aquilo, a gente começa a estudar mais. Então, por que o ensino não é assim? Bom, o SENAI tem uma estrutura muito ampla, né? Está presente em mais de 250 municípios, quase 260 cidades, tem uma capilaridade muito grande e isso também facilita para você fisgar aqueles talentos nas mais variadas regiões do estado? Isso, você fez uma excelente análise. O SENAI ele é bem capilar. A gente tem 63 unidades pelo estado. Para você ter uma ideia, o estado de São Paulo tem aproximadamente 90. Proporcionalmente, nós estamos... Muito interessante essa comparação. Mas em termos práticos, nós temos 100 mil pessoas matriculadas por dia no SENAI.
Então, quando a gente fala buscar talentos, na verdade, a gente dá oferta para aquelas pessoas se descobrirem. Então, se você quer fazer um curso técnico de longa duração, você pode, já sabe o que você quer, mas você pode fazer um curso de curta duração. Você pode fazer um curso de 160 horas e ver se você gostou daquilo. Se você gostou daquela profissão, aí você faz mais um curso. Então é dentro dessa lógica que a gente trabalha, totalmente comandado pela indústria catarinense, né? Para a gente encerrar, Jefferson, qual é que você vislumbra que é o futuro do ensino técnico? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar que muitas profissões que serão oferecidas daqui a alguns anos ainda nem surgiram e é preciso estar preparado para isso. Não só isso, olha só que coisa interessante. A gente tem 1,5 bilhão de pessoas que trabalham na face da Terra, tá bom? 3,5 bilhões é o total de pessoas que trabalham. 1,5 bilhão de pessoas estão em profissões hoje que não existiam antes de 2011. Um dado do Fórum Econômico Mundial é bem claro, dizendo que daqui a 7, 8 anos, 65% das profissões que serão ofertadas ainda não existem. Então, se você tem um problema vocacional, se você não sabe qual é a tua profissão, não se preocupe, porque a tua profissão não existe ainda. Então, dentro dessa lógica, o que você tem que aprender é fundamento. Tem sensor para tudo quanto é canto. No seu celular tem um monte de sensor. Tem equipamento de posicionamento em tudo quanto é canto. Tem eletrônica, tem, enfim, tem um mundo de coisas para você descobrir que você pode aprender num curso técnico. Faça um curso técnico e agora um nível médio com técnico acoplado, acho que vai melhorar bastante essa característica. Tá certo. Jefferson de Oliveira Gomes, diretor do Senai de Santa Catarina, ligado à Federação das Indústrias do Estado, a Fiesc. Muito obrigado pela participação e sucesso na condução do Senai ao longo desse ano de 2017. Eu que agradeço você por dar uma oportunidade de falar esse horário com todo mundo aí. Tá certo. Muito obrigado. Esse foi o nosso 8 Ponto de hoje, falando um pouquinho sobre ensino técnico. Importante descobrir para aumentar cada vez mais a qualificação, com uma formação mais ampla, porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e pede pelo bom profissional. O SC no Ar segue com muitas outras informações